5 passos rápidos, sem esforço, de boa, para que você vença a pornografia. Eu sei que é assim que muitas pessoas oferecem uma saída para que você se veja livre da pornografia. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: batalhas nunca são vencidas sem luta, sem muita luta. Mas tem jeito sim. Então, fique ligado neste meu vídeo, deixe o seu like e saiba que tem jeito de se livrar dessa desgraça. E, inclusive, livrar e proteger o seu filho disso também. A primeira coisa a ser dita é que a pornografia é como uma droga. O Dr. Jeffrey Suttonover, da Universidade de Princeton, ele, ao descrever o efeito da pornografia a um comitê do Senado norte-americano, ele disse o seguinte: é como se tivéssemos criado um tipo de heroína 100 vezes mais poderosa, que pode ser utilizada na intimidade da própria casa e se injeta diretamente no cérebro através dos olhos. Quando se trata de droga, a droga ela dá uma sensação constante de insatisfação. Você ingere uma droga e sente um prazer imenso e está sempre em busca daquele prazer que parece que você nunca o reencontra, o que pode levar muitas pessoas a um nível muito maior de consumo para tentar se satisfazer. E com a pornografia acontece a mesma coisa. Algo que pode começar com uma simples foto de uma mulher nua tende a ir em busca de coisas muito mais pesadas. É por isso que uma pessoa que consome pornografia, ela fica por horas vendo pornografia. Ela começa a não se satisfazer. E aí então precisa de muito estímulo para ter aquela primeira emoção, aquele primeiro prazer que ela teve. E a desgraça é que a pornografia, ela afeta demais o casamento. Pois imagine que você fique vendo aquelas mulheres lindas, fazendo coisas que você não faz, e aí você chega em casa e olha para sua mulher comum, a maioria das mulheres com um corpo comum, que não são lindas e perfeitas, com defeitos. É claro que você vai preferir ficar no mundo da ilusão da internet do que na realidade da sua casa. Além disso, muitas outras desgraças, e pesquisas têm mostrado isso, que pessoas que consomem pornografia são pessoas que se sentem sozinhas, sentem uma tristeza muito grande, enfim. Os males da pornografia são inúmeros. Por isso que é tão importante se livrar da pornografia e livrar os nossos filhos disso também. Veja o meu caso. Eu nunca cheirei cocaína. Então, se eu passar próximo a uma mesa e avistar cocaína, o meu cérebro ele não terá aquela memória de prazer. O mesmo não acontece com alguém que já experimentou essa droga. Durante a vida toda, ele vai lutar contra essa tentação. Realmente é um milagre que você vença as drogas, e eu creio que isso é possível em Cristo Jesus. Mas é um milagre ainda maior que os nossos filhos fiquem longe dessas coisas, tanto das drogas quanto da pornografia. Então, vamos lá. Como que a gente pode vencer a pornografia e ficar longe disso? Primeiro passo, nascer de novo, simples assim. Jeremias pergunta: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, Jeremias está perguntando: é possível que alguém mude a cor da sua pele? Não é possível. Ou seja, é uma questão de natureza. É uma questão de natureza ser escravo do pecado. Nós nascemos escravos do pecado porque a nossa natureza maligna e corrompida é assim. É isso que Jeremias está dizendo aqui. Ou seja, como que pode alguém trocar de pele? Não pode. Assim também não é possível homens escravos do pecado, acostumados a fazer o mal, fazer o bem. É necessário que aconteça um milagre, que a Bíblia chama de novo nascimento. É isso que a Escritura declara, que o homem nasce num estado de escravidão que só pode ser rompido por um milagre. O milagre do novo nascimento, que em Deus e somente em Deus pode acontecer, porque só Deus pode gerar uma nova criatura. Em Romanos 6,6, Paulo diz exatamente isso: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ele está descrevendo o novo nascimento e dizendo que antes nós éramos escravos do pecado, mas a partir do instante em que alguém nasce de novo, ele é liberto, ele não é mais escravo do pecado. Se você é viciado em pornografia, isso pode sim ser um indício de que você não nasceu de novo. O que você precisa se lembrar é que Judas expulsou o demônio, curou enfermos, andou com Jesus por 3 anos, era apóstolo e foi descrito como filho do diabo. Ou seja, você pode frequentar a igreja, gostar de ouvir pregação e mesmo assim você não é crente, você não nasceu de novo de verdade. Um crente nascido de novo, ele não é escravo do pecado. Mas você crente, você pode sim, você nasceu de novo e mesmo assim estar caindo frequentemente neste pecado. Por que isso acontece? E aqui entra o segundo passo para que você vença a pornografia. Segundo, entenda corretamente Romanos capítulo 7. Eu tenho certeza de que muitas pessoas não vencem a pornografia porque interpretam incorretamente Romanos capítulo 7. Lembra dessa passagem? É aquela famosa passagem dita por Paulo em que ele fala: faço o mal que não quero. Este texto aqui, ó. Porque eu sei que em mim, isto é,
Na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Muitas pessoas interpretam que nessa passagem Paulo está falando sobre o crente. Um crente que vive num cai e levanta eterno ali e está esperando que um livramento aconteça. Não, Martin Lloyd Jones, em seu comentário sobre Romanos, explica que o homem de Romanos 7 não é um crente nascido de novo. Por quê? Porque o homem de Romanos 7 se diz vendido à escravidão do pecado. O problema é que em Romanos 6, que eu acabei de ler para vocês, Paulo diz que o crente não é vendido à escravidão do pecado, pois Cristo o comprou e agora ele é escravo de Cristo, não mais escravo do pecado. Romanos 6,6. E não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, Martin Lloyd Jones interpreta que o homem de Romanos 7 é a pessoa que está em processo de conversão. E eu concordo plenamente com ele. É o homem que está nascendo de novo, que está lutando com a lei, pensando que pode obedecê-la por si só, até descobrir que ele é falido, depravado, e ele só pode ser salvo por meio de Cristo. Ora, por que é tão importante interpretar corretamente essa passagem? Porque muitos crentes vivem no pecado da pornografia e eles se lembram dessa passagem e dizem: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E aí eles estão aí, esperando alguma coisa acontecer, algum milagre acontecer. Cristão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você que é nascido de novo, pare de esperar um milagre. Pare de esperar um milagre. Se você creu em Cristo e se arrependeu de seus pecados, esse milagre já aconteceu. Em Isaías, o profeta está indignado com o fato de que o povo, apesar de tudo o que Deus fez por ele, o povo continua em pecado. E aí, o profeta usa uma figura para retratar a obra de Deus realizada para o seu povo. Ele diz assim: quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre ao meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Que mais poderia se fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas boas. Você conseguiu compreender a parábola? É o seguinte: Israel é a vinha. Deus preparou a terra, limpou o terreno, plantou a vinha num terreno muito fértil, regou, mas mesmo assim Israel não deu uvas boas. Querido irmão, Jesus fez o mesmo por você. Ele limpou os seus pecados, ele concedeu-lhe o seu espírito, ele te regenerou, ele trocou o seu coração de pedra e lhe deu um coração de carne. O que mais você espera para vencer o pecado? Você espera uma libertação? Meu querido, Deus já concedeu a você essa libertação no novo nascimento. Agora note a importância de entender isso. Veja como João disse que nós vencemos este mundo sensual e podre, em que as mulheres andam peladas e os homens também. Ele disse assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Não é através de banho gelado, não é através de conselhinhos piegas de pastores, coaches, esses pastores que não entendem nada do evangelho. Não é por meio de regrinhas mundanas, é por meio da fé, ao crermos em Deus, que por meio de Jesus Cristo nos regenerou. É assim que nós somos salvos. Você deve se levantar, parar de choramingar e lutar com o pecado como homem. E é aqui que nós chegamos ao nosso terceiro passo para vencer a pornografia: saber que a vida cristã é luta. Eu já vi muita gente dizendo assim: olhe, você não está vencendo o pecado porque você está lutando na sua força. Apenas descanse em Cristo. Pela graça, você será liberto. Isso aqui é um erro absurdo. Veja, essa fala, ela se aplica ao ímpio que está se convertendo, ao indivíduo de Romanos 7. O ímpio, ele não pode fazer nada, nenhum esforço para se salvar. A salvação é inteiramente pela graça, por meio de Cristo, cabendo ao pecador descansar nos feitos de Cristo. Assim, é a justificação que é obtida pela fé. Agora, a santificação é o processo de luta diária contra o pecado. É óbvio, é uma luta pela fé. A luta é pela força de Cristo, é pela graça, mas é luta. Eu acredito que muitos não entendem o conceito de graça e por isso não lutam. Veja como Paulo explica a sua relação com a graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, a graça de Deus me levou a trabalhar muito mais. Lembra do que Jesus disse? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam
apoderam dele. Como os reinos são tomados? Por meio de guerra. O reino dos céus também. Com a diferença de que os ímpios confiam em carros e cavalos e nós confiamos em Deus, na força que vem de Deus. Entretanto, é guerra sim. É luta. Quarto passo para vencer a pornografia. Saber que vencer o pecado é sofrer. Ou eu podia dizer que é passar vontade. Pois passar vontade é sofrer. Quando você deixa de comer uma coisa, uma comida muito gostosa, por conta, pode ser, por exemplo, por conta de saúde ou estética. Naquele momento você sofreu. Naquele momento você teve uma privação, visando algum tipo de prazer futuro. Veja o exemplo de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Tá vendo? Olha a relação. Ele preferiu sofrer do que usufruir prazeres transitórios. Tem sempre essa relação. O autor de Hebreus, então, descreve que o processo de santificação de Moisés, ele tem muito a ver com sofrimento. Ele preferiu sofrer a usufruir prazeres transitórios. Sim, vencer tentação é estar disposto ao sofrimento momentâneo. Mas a geração do mertiolate que não arde, do playground de borracha, não sabe o que é isso. A geração das pregações, você é lindo, maravilhoso, Deus nunca permitirá que você sofra. Ora, essa geração tem aversão ao sofrimento, esquecendo-se que o símbolo da nossa fé é uma cruz, não uma fronha. Agora, como que Moisés suportou o sofrimento momentâneo? O autor de Hebreus explica assim: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, porque contemplava o galardão, porque contemplava o galardão. Sim, ele suportou o seu sofrimento imediato, as suas privações do tempo presente, por meio da fé no amanhã. Sim, é assim que vencemos o mundo, pela fé. Lembra que João disse isso? Pela certeza de que os sofrimentos e privações do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Eu sei que alguns pensam que a libertação de Cristo funciona assim: você nunca mais será tentado. Eu já cheguei até a ouvir uma pessoa contando testemunho mais ou menos assim, ó. Ele disse que ele fumava e que um dia ele se converteu e Deus o libertou de tal maneira que ele nunca mais sentiu, ao menos, vontade de fumar. Puxa, eu acredito que Deus pode fazer o que Ele quiser, mas via de regra não é assim que costuma acontecer, não. A libertação de Cristo não é a ausência de luta. A libertação oferecida por Cristo é tirar as suas amarras para que você possa lutar. Não é a ausência de luta. Antes você estava preso ao pecado e não conseguia lutar. Por meio do novo nascimento, você não deixou de lutar. Você não vai deixar de ter tentação. Mas sim, você será capacitado para lutar. Sim, você vai lutar contra o pecado até o último dia de sua vida. E aqui a gente chega ao nosso quinto passo para que você vença a pornografia. Fuja das paixões. Paulo diz que, em se tratando de paixões, o melhor não é resistir, mas fugir. Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, arranque-o e não o controle-o. Arranque-o. Ou seja, você deve ser radical em relação ao pecado, ficando longe de todo tipo de situação que seja tentadora. Uma coisa é o capeta nos tentar, outra é quando nós mesmos nos colocamos em um ambiente, em uma situação de tentação. Por exemplo, você fica no Instagram vendo fotos de mulheres com roupas sensuais, você assiste a filmes com conteúdos sensuais, depois você não entende porque você está em chamas. Você ficou atiçando a sua carne o dia todo. É claro que ela vai estar em chamas. E, gente, pelo amor de Deus, tem crente que assiste, por exemplo, Game of Thrones. Mas eu pulo. Pelo amor de Deus, se o teu olho te faz pecar, se um filme te faz pecar, é melhor perder o assunto do momento do que ficar atualizado, entretido e ir para o inferno no colo do capeta. Outro ambiente de muita tentação é o namoro cristão, que tem como lema: beijar pode, transar não. O que é ridículo. Isso é um ambiente de tentação que você se coloca, jovem. Você fica beijando, se esfregando a moça e depois você não entende porque você está em chamas. Ora, mais sobre isso, eu tenho um outro vídeo falando especificamente sobre isso que está aqui no card, que você possa assistir e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Pessoal, se inscreve, curte, compartilha. Até a próxima. Deus abençoe.